Depois de ter passado por uma guerra que durou de 1º de novembro de 1955 até 30 de abril de 1975, o Vietnã vem se destacando no cenário internacional por seu ótimo desenvolvimento econômico. O Vietnã foi palco de uma guerra brutal patrocinada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, que durou de 1º de novembro de 1955 até 30 de abril de 1975. E terminou quando as tropas do Vietnã do Norte invadiram o Vietnã do Sul após a retirada das tropas americanas daquele país. Logo após a sua reunificação, o Vietnã experimentou enormes dificuldades em sua produção, desbalanceamento na oferta e na demanda e uma inflação assustadoramente alta. A economia do Vietnã era uma das mais pobres do mundo e também era uma das poucas que não conseguiu crescer depois de um período de guerra. Em 1984, o PIB do Vietnã era de apenas 18,1 bilhões de dólares e a renda per capita girava em torno de 200 até 300 dólares por ano, sendo assim considerado um país extremamente pobre. As razões para tal economia medíocre foram as medidas tomadas pelo partido de eliminação de propriedade privada, burocracia e má gestão, eliminação de classe empreendedora no sul e mais condições climáticas que afetaram a produção agrícola do país. Mas, como esse país asiático conseguiu atingir um nível razoável de desenvolvimento econômico? Em 1986, o Partido Comunista do Vietnã iniciou seu programa econômico chamado de Doi Moi, que na tradução livre significa inovação ou renovação. Programa esse que visava tornar o Vietnã um país de economia socialista orientado ao mercado. Até antes de 1986, não existia propriedade privada no Vietnã, o que fazia com que a quantidade de alimentos, moradias e remédios, por exemplo, não fossem satisfatórias para todos. Porém, com as reformas do Doi Moi, o incentivo ao lucro foi introduzido na economia do país. O Doi Moi aboliu propriedades rurais coletivas, removeu controles de preços dos bens agrícolas e permitiu que produtores agrícolas pudessem comercializar seus produtos no mercado. Isso permitiu um crescimento exponencial na produção agrícola. O Vietnã passou de 242 para 7.200 toneladas de arroz por hectare. A sua produção de café e chá também teve um aumento significativo, onde as 800 mil toneladas permitiram ao país ser o segundo maior produtor e exportador do mundo na região do Sudeste Asiático. O setor de mineração também vem se destacando. A produção de petróleo e carvão permitiu o rápido crescimento industrial nos últimos anos. O incentivo ao uso de dólares em sua economia caiu de 30% em 1990 para apenas 15,8% em 2011 e sendo reduzido ainda mais para 12% em agosto de 2013. Possuindo uma mão de obra muito barata, uma taxa de analfabetismo abaixo de 10% e bons recursos energéticos, o Vietnã vem atraindo muitos investimentos. Nos últimos anos, o Vietnã cresceu em uma média de 5% ao ano, com forte destaque nas exportações agrícolas, assim diminuindo o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, para aproximadamente 10% da população. Não há dúvidas que o Doi Moi permitiu que uma economia pequena e estagnada se tornasse uma economia muito mais moderna, aberta e mais semelhante ao modelo capitalista. De acordo com o último relatório do Ministério das Finanças sobre a reestruturação de empresas estatais, até o final do ano de 2013, 6.376 empresas estatais foram reestruturadas. Aproximadamente 57% foram privatizadas, 16% foram transformadas em sociedades anônimas ou multinominais, 6% foram vendidas, enquanto 405 empresas foram dissolvidas e as outras foram reestruturadas de diferentes maneiras, incluindo fusões. O Ministério das Finanças do Vietnã afirma que, entre 3.576 empresas que foram reestruturadas, 85% têm maior volume de negócios, quase 90% viram seus lucros aumentarem e 86% têm contribuído com maiores valores para o orçamento do Estado.
Devido ao crescimento das últimas décadas, o Vietnã se viu na necessidade de investir em infraestrutura e também em capital humano. Conforme a economia e a população crescem, cresce também a necessidade de investimento nas áreas estratégicas para que todo esse crescimento continue. O Vietnã faz investimentos pesados na educação, visando melhorar a capacidade profissional de seus cidadãos. Também foram feitos investimentos na área de manufatura. Com tais investimentos e com o encarecimento da mão de obra da China, o Vietnã se tornou um lugar atrativo para empresas internacionais. Várias empresas japonesas e coreanas de tecnologia e incontáveis empresas europeias e americanas do ramo têxtil já instalaram fábricas por lá, o que permitiu que, em 2017, o Vietnã se tornasse o maior exportador de roupas do Sudeste Asiático e o segundo maior exportador de eletrônicos. O setor energético também é muito importante para a sua economia. O Vietnã é o terceiro maior produtor de petróleo do Sudeste Asiático, apesar de ter começado a explorar suas reservas ainda recentemente. O setor industrial é responsável por empregar aproximadamente 28% da população do país e contribui com 34% do PIB. Mesmo com todas essas indústrias, o setor agrícola ainda continua sendo o maior responsável pelo crescimento da economia do Vietnã, representando 40% da economia total do país e 36% da força de trabalho. Já o setor de serviços contribui com 42% do PIB e emprega cerca de 42% da população trabalhadora. O principal parceiro comercial do Vietnã é a China, com o valor total de importação e exportação de 106 bilhões de dólares, totalizando um valor total de 22% das exportações e importações do país. Além da China, a Coreia do Sul e os Estados Unidos também são grandes parceiros comerciais do Vietnã. Junto, contribui com um total de 26% das importações e exportações do país, no qual vale mais de 129 bilhões de dólares. Em 28 de julho de 1995, o Vietnã se juntou à Associação das Nações do Sudeste Asiático, associação essa que visava criar a maior zona econômica do mundo até 2010. No ano de 2007, o Vietnã se juntou ao World Trade Organization, no qual permite ao Vietnã fazer negócios com o Japão, Coreia do Sul, China e Índia. Todos esses acordos têm ajudado o Vietnã a se destacar no cenário econômico mundial. Por conta do encarecimento da mão de obra na China e a facilitação dos negócios privados no Vietnã, esse país tem se tornado um atrativo para que grandes empresas instalem suas fábricas por lá. Sem sombra de dúvidas, o Vietnã teve um desenvolvimento econômico incrível, porém, assim como toda nação, este país também enfrenta alguns desafios. Um deles, por exemplo, é a sua população idosa crescente. Qualquer país em desenvolvimento precisa de uma população jovem para prover a força de trabalho necessária para o desenvolvimento econômico e a produtividade do país. O Vietnã possui uma das mais crescentes populações idosas da Ásia. Estima-se que até 2035 a população de idosos cresça de 7% para 14%. Outro grande problema do Vietnã é a falta de privacidade de seus cidadãos e o desrespeito aos direitos humanos. A liberdade de imprensa é praticamente inexistente. As pessoas são vigiadas online e ativistas dos direitos humanos não são bem-vindos. Não há dúvidas que o Vietnã vem se destacando no cenário global pelo seu rápido crescimento econômico nos últimos 30 anos. Mesmo com todos esses desafios, seria esse país capaz de se tornar um país com renda média alta? Ou até mesmo superar o crescimento anual da China? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.